gente vai falar sobre perda de peso e aumento da fome, que é uma coisa que acontece de maneira muito natural, mais para algumas pessoas e menos para outras. Será que você já ouviu falar, por exemplo, quando alguém chega para você e fala: "Poxa, eu emagreci e tive muita fome, eu sinto muita fome, mais fome ainda, ou então sinto fome mais à noite", algo do tipo. Isso é completamente natural para as pessoas que perderam peso. Esse aumento da fome é responsável muitas vezes pelo fracasso das pessoas na dieta de emagrecimento e também é um dos fatores que fazem com que as pessoas ganhem de volta o peso que perdeu, né? Reganhem uma parte desse peso ou reganhem totalmente, ou então ganhem tudo que perdeu e até um peso a mais, tá? A gente vai discutir sobre isso aqui hoje na aula de hoje, tá? Antes da gente começar, alguns recadinhos importantes. Se inscreve no canal, isso é importante. Deixa o like, tá? Manda esse vídeo para algum estudante, alguém que você conheça que precise aprender sobre esse tema. Se inscreva também, né, no canal, como eu já falei, e me siga no Instagram, tá? Todos os links estão aqui embaixo. Inclusive, entre no meu grupo de estudos, que está aqui também embaixo, que eu sempre mando conteúdo lá sobre nutrição e metabolismo, né? Alguns mais técnicos, outros menos, tá? Mas é legal, é importante para a gente tentar aprender mais sobre esse assunto. É uma forma também que eu tenho para poder é, mandar esse conteúdo para vocês, né? Explicar de uma maneira melhor, para vocês absorverem de uma maneira melhor. Bem, a gente vai começar falando sobre a obesidade do Brasil. Toda palestra que eu faço, todo curso que eu dou, eu falo sobre isso, tá? Eu sempre inicio falando sobre isso. E é engraçado que há um tempo atrás, na última palestra que eu dei, eu usava os números da obesidade de 2019. Hoje a gente já tem os números da obesidade em 2025, tá? E para surpresa de 0 pessoas, esse número aumentou, né? Aproximadamente 1 a cada 3 brasileiros vive na condição de obesidade no país. É um dado muito preocupante, foi lançado agora em 2025 e esse indicador aponta que a porcentagem tende a crescer ainda mais nos próximos 5 anos, né? E eu acredito que esse número vá continuar crescendo. Em algum momento isso vai, talvez, né, parar ou então vai crescer de uma maneira muito mais devagar. Quando a gente fala no Brasil, 68% da população brasileira tem excesso de peso. 68% não vive com obesidade, tá? Mas 68% vive na condição de sobrepeso, de excesso de peso, né? 31% com obesidade e 37% tem sobrepeso. Em 2019, o Brasil tinha 26% da população com obesidade. Em 2019. Em 2025 já são 31%, tá? Então é um número que cresce e isso também a gente está falando da população adulta, tá? Homens e mulheres da população adulta. A gente não está falando de criança e adolescente, mas eu tenho quase certeza que esses números também aumentaram. E a gente está falando também de uma questão de saúde, né? E a gente vai chegar no ponto sobre a saciedade, né? E quando a gente fala de excesso de peso, a gente está falando sobre uma questão de saúde em si, né? Porque a obesidade em si é a porta de entrada para várias doenças, né? A condição de obesidade vai provocar uma condição de inflamação crônica, ou seja, você vai estar cronicamente inflamado, né? Acho que vocês já ouviram falar esse termo em algum momento. Esse excesso de gordura, né, corporal provoca um estado inflamatório constante em todo o organismo. E isso, na verdade, é um problema de saúde, porque é a porta de entrada para várias doenças, tá? Esse excesso de peso a longo prazo aumentam as chances de desenvolver várias doenças, como eu destaquei aqui para vocês. Não quer dizer que será a causa. Ah, eu estou obeso e desenvolvi catarata, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que aumentam as chances de desenvolver algumas condições clínicas desfavoráveis, tá? E por que que esse número da obesidade cresce tanto, né? Por que que isso vem acontecendo? Existe um termo que, assim, eu não vou dizer que é extremamente recente, mas é um termo recente muito interessante que explica muito sobre isso, que é o ambiente obesogênico. O que que é isso? É um ambiente extremamente favorável ao ganho de peso. É um ambiente muito favorável para a gente ganhar peso, ganhar gordura corporal. Se não, vejamos, né? A gente está muito mais propenso a ter um comportamento sedentário, né? Ficar vendo série,
tomar uma bebida alcoólica, uma refeição rápida, fast food, né? Happy hour com os amigos, e ali a gente consome muito mais, né, alimentos calóricos, né, super gordurosos e tal. E a gente está perdendo hábitos que a gente nunca criou, ou então a gente tinha e a gente parou de ter, né? Atividade física, alguma atividade para distrair que não seja na tela, né? Como, por exemplo, ler um livro, consumo de frutas e vegetais e a atenção adequada ao sono. E o sono, particularmente, é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam, né? Quando a gente fala sobre dieta e treino, né? Performance e tal, a gente fica muito preocupado com o que comer, né? Como treinar, mas o sono muitas vezes não entra nesse cálculo. Isso é um problema. Tá? Então a gente vive esse ambiente obesogênico e esse ambiente é bem favorável para esse excesso de peso, né? Para esse ganho de peso. Mas não é só o ambiente que a gente precisa falar, né? A gente também precisa falar que há muitos anos atrás, né, lá por volta dos anos 80, vários estudos começaram a tentar entender o porquê, né, desse descontrole no consumo alimentar. Isso não é de hoje. Hoje é muito pior. Mas isso tem uma explicação. Né? Então, eles faziam estudos e conduziam, né, em animais. E é interessante que, por exemplo, um dos estudos ele pegou e separou 3 grupos. Tá? Claro que isso aqui é só para tentar deixar o conteúdo mais fácil, né, para vocês entenderem. Um exemplo aqui, né, eles pegaram 3 grupos de ratinhos, né? E um grupo comeu só carboidratos, e aí foi lá, comeu e ficou saciado. O outro grupo comeu só alimentos, né, que continham mais gorduras, ficaram saciados. E um outro grupo comeu essa combinação, né, de gorduras e carboidratos. E o que aconteceu? Os ratinhos que comeram que comeram essa mistura de gorduras e carboidratos, comeram muito mais do que os outros. Descobriu-se que, né, começou a ver o quê? Que essa mistura de macronutrientes, tanto de gordura como carboidratos, causava um problema aqui, um impacto na saciedade. Então esse impacto na saciedade tem uma explicação também dos alimentos que a gente come. Né? E assim, falando sobre saciedade, a gente também pode falar sobre esse impacto, né, dos ultraprocessados também, na questão de piora na microbiota intestinal, que isso também vai ter um impacto na nossa saciedade, né? Essa questão de ficar comendo muito também, esses alimentos ultraprocessados, isso impacta diretamente numa questão hormonal, quando a gente fala de saciedade, mas isso está ligado exclusivamente, né, muito fortemente nessa combinação, né, de nutrientes. Quando a gente mistura carboidratos e gorduras, a gente tem na presença de vários alimentos aqui. Mas a gente também tem o quê? Os realçadores de sabor. Um exemplo simples disso é a batata do McDonald's. Né? Estou falando McDonald's aqui, mas pode ser qualquer fast food. Essa batata frita que vendem, né? Eles jogam lá o sal, mas aquele sal possui um realçador de sabor. O próprio sal, né? O próprio fato de ter o sal já realça o sabor. Mas existem também componentes que vão entrar aqui nessa batata para reforçar esse consumo. Né? Tanto é que a gente vai no fast food e aí perguntam assim, você quer a batata grande, né? A super grande por mais R$1, por mais R$2, sei lá. E aí a gente se sente até bobo, né? Fala, pô, não, claro que eu vou aceitar, né? Essa promoção, então eu vou comer mais, já estou aqui mesmo. E esse excesso de consumo de alimentos ultraprocessados também faz um grande estrago, né? Um grande estrago em várias áreas, tá? É claro que a gente não precisa ser extremo e comer limpo, né? Como algumas pessoas falam o tempo inteiro, só comer frutas e vegetais e tal. Beleza, a gente pode comer alguma besteirinha, né? A gente pode, talvez, no final de semana, comer uma pizza com a família e tal, com alguém que gosta, mas isso aqui não pode ser a base da nossa alimentação. Isso aqui está sendo a base da alimentação do brasileiro, cara. É comer porcaria mesmo, entendeu? E isso tem um impacto, né? A longo prazo tem um impacto. E também existe um impacto fisiológico do negócio, né? Porque quando você entra numa dieta, quando você começa a emagrecer, começa a perder peso,
O seu corpo não aceita essa perda de peso de maneira pacífica, tá? Perder peso é como se fosse antifisiológico. Então, isso para o nosso corpo, ele vai tentar recuperar esse peso que perdeu. Não interessa se você é obeso, não interessa se você é ultra obeso, né? Essa nova classificação, a classificação 4, né? Que são os ultra obesos, né? Pessoas com 150 quilos e tal. Mas o corpo não vai entender isso de forma pacífica. E o que acontece quando a gente começa a emagrecer? Quando a gente emagrece, a cada 1 quilo de peso que a gente emagrece, a nossa fome aumenta mais ou menos em 100 calorias. Né? A cada quilo de peso que a gente emagrece, a nossa TMB, que é a taxa metabólica basal, diminui de 20 a 40 quilocalorias por quilo perdido. O que é a TMB, para quem não sabe? Taxa metabólica basal é a quantidade de energia que a gente utiliza simplesmente para estar vivo. Por exemplo, eu tenho 72 quilos, tá? Então vamos supor, para eu me manter vivo dentro de 24 horas, o meu corpo consome, sei lá, 1.500 calorias. Então a cada quilo de peso que eu vou emagrecendo, a nossa TMB vai diminuindo. O corpo vai poupando energia. Então, sei lá, se eu sair de 72 para 66, né, a minha taxa metabólica vai diminuir. Vai poupar energia para quê? Para tentar recuperar o peso que perdeu. O nosso paladar fica mais apurado e realça o sabor dos alimentos, principalmente os ultraprocessados. E aí, o que tem os alimentos ultraprocessados? Combinação de gordura, carboidratos e realçadores de sabor. Isso também vai reforçar, né, o desejo e o consumo desses alimentos. Até porque é muito mais gostoso comer uma pizza quando a gente está de dieta do que quando a gente não está. Né? Quando a gente já tem o hábito, né, e aí também entra a questão do hábito e tal. Quando a gente está de dieta, já emagreceu, vem emagrecendo, vem tendo resultado, quando a gente come aquilo que a gente gosta, é bem mais prazeroso, né? Isso tem uma explicação também fisiológica, tá? E também acontece que a gente gasta menos energia em tarefas básicas, que é o efeito poupador de energia. Se uma pessoa que está emagrecendo faz, sei lá, uma caminhada de 1 hora e nessa caminhada ela gasta 300 calorias, quando ela vai perdendo peso, vai emagrecendo, ela chega a gastar menos. Então ela não vai gastar só 300 calorias. Ela vai gastar, sei lá, 250, por exemplo, na mesma caminhada, na mesma distância que essa pessoa faz. Tudo isso são efeitos fisiológicos do corpo para tentar, né, recuperar o peso que perdeu. Então o que a gente vê com todo esse cenário? Né? Que a gente precisa trabalhar a questão da saciedade, e a gente trabalha a saciedade comendo frutas e vegetais, a gente trabalha a saciedade consumindo uma quantidade ok de proteínas, que pode ser aí de pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso, né? E algumas pessoas vão pensar assim, ah, mas é muito pouco e tal. Cara, a gente está falando do básico aqui, a gente não precisa, né, extrapolar, colocar 2 gramas de proteína, 3 gramas de proteína, tudo depende do indivíduo também, né? Pessoas obesas também não precisam consumir essa enorme quantidade de proteína. É enorme, né? Vamos colocar assim 2 gramas de proteína por quilo de peso. Não precisam necessariamente consumir essa quantidade. Mas aqui a gente está falando de uma questão individual, né? Mas comer, né, proteínas de alto valor biológico, frutas e vegetais que tenham a questão das fibras, né? Isso também é importante. Então, o que a gente tira, né, disso tudo? Que a questão da perda de peso, né, ela precisa ser minimamente programada, ela precisa ser minimamente planejada, e a saciedade é um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar. E naturalmente a gente vai ter um problema na saciedade. Né? Naturalmente a gente vai ter um descontrole. Né? Isso é normal, isso é fisiológico. Só que algumas pessoas vão sentir mais e outras pessoas vão sentir menos. Tá? Espero que essa aula tenha sido minimamente produtiva, que eu tenha contribuído aí para o seu conhecimento, né? Dado minha contribuição aí de 25 centavos, né, no seu conhecimento na área de nutrição e metabolismo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue aí no Instagram, se inscreve aí no canal, entra no meu grupo aí do WhatsApp para você receber conteúdo semanalmente. Né? Se quiser tirar alguma dúvida, mandar mensagem, pode mandar aí no Instagram. É isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.